AutoCAD, Civil 3D ou InfraWorks? Qual ferramenta usar, né? Qual ferramenta aprender para crescer rápido na minha carreira, para ser mais valorizado na minha carreira? Qual dessas ferramentas eu devo aprender primeiro? Qual desses programas eu devo aprender primeiro? É muito comum quando a gente está caindo de paraquedas, né, dentro de um mercado, quando a gente está começando dentro de uma área nova da engenharia, principalmente se você é recém-formado, principalmente se você está entrando agora no mercado de projetos, de infraestrutura, principalmente se você ainda não conhece desse mercado, você vai começar a se perguntar, nossa, mas tem tanto software, tem tanto programa, né? Tem AutoCAD, tem Civil 3D, tem InfraWorks. Qual programa desse eu preciso aprender? Qual desses vai me dar mais retorno eu aprender? Qual a qualificação vai me dar mais retorno no mercado? Qual desses vai me dar mais grana? Entende? Então é isso que vai fazer, que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o que vai fazer, né, o 80-20 que a gente chama, que é o que vai te dar mais resultados com menos esforço. Perfeito? Eu separei essa aula de hoje, né, essa live de aquecimento, em 5 tópicos, né, para ficar bem fácil, né, para ficar bem simples aqui da gente assimilar o conteúdo. E como eu falei para vocês, né, ao longo aqui da transmissão, ao longo da live, né, você já pode ir colocando aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, né, o que você quer saber, que eu vou respondendo aqui para vocês, beleza? E a primeira coisa que eu preciso entender para vocês, porque eu preciso explicar para vocês, é o que é cada uma dessas ferramentas. O que é o AutoCAD, o que é o Civil 3D e o que é o InfraWorks. Para a gente poder entender as principais diferenças entre essas 3 ferramentas, para aí sim eu te explicar qual delas você deve focar nesse exato momento para você ganhar mais dinheiro, para você se destacar no mercado, para você ser reconhecido dentro da empresa que você trabalha, para você ser valorizado, para você subir de cargo, para você conseguir mais clientes, para você poder cobrar mais caro nos seus projetos, perfeito? Então, o que é cada uma dessas ferramentas? O AutoCAD nada mais é do que um programa para desenho. Ele serve para desenho industrial, para desenho de construção civil, né, para qualquer tipo de desenho. Ah, eu quero desenhar uma flor, dá para desenhar lá no AutoCAD. Ah, eu quero desenhar uma peça mecânica, dá para desenhar no AutoCAD também. Ah, eu quero desenhar um carro, dá para desenhar lá também. Então ele é uma ferramenta para desenho, exclusivamente para desenho. E o Civil 3D? O Civil 3D ele é um programa, né, ele é um software para o desenvolvimento de projetos executivos detalhados de infraestrutura. Já vou explicar melhor isso daqui. O que é um projeto executivo detalhado de infraestrutura? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que dentro de infraestrutura, quando eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando de loteamentos. Então, loteamentos eu tenho terraplenagem, eu tenho drenagem, eu tenho pavimentação, eu tenho um projeto urbanístico, eu tenho um projeto de sinalização, abastecimento de água, esgoto. Todos esses são projetos de infraestrutura. Projetos de rodovias, por exemplo, eu vou ter pavimentação, terraplenagem, drenagem. Todos esses também são projetos de infraestrutura. Sinalização também são projetos de infraestrutura. E aí o Civil 3D ele é um programa para projetos. Olha só como que ele é diferente, né, de um software unicamente para desenhos. Como o AutoCAD ele é um software só para desenho, ele é limitado a só desenho. Tá? Ele é limitado só para desenhos. E o Civil 3D ele é um software para projeto. Qual que é a diferença, Rafael, entre um projeto e um desenho? Bom, quando eu falo desenho, né, eu estou falando ali somente o desenho em 2D, no máximo, né, uma perspectiva ali em 3D, perfeito? Quando eu estou falando em projeto, o que acontece? Eu estou falando de criar a obra dentro do seu computador de verdade mesmo, como, né, como se ela já tivesse construída lá em campo, mas antes dela ser construída. Ou seja, eu vou fazer uma representação ideal ali, né, 100% fidedigna, né, digamos assim, né, fidedigna, uma representação fiel 100% ali da minha obra, mesmo antes dela ser executada em campo. Certo? Então esse tipo de representação gráfica, né, ela é mais rica, ela tem mais informação. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui na tela para ficar mais claro, né, para ficar mais fácil de você entender essa diferença entre Civil 3D e AutoCAD. Certo? Por quê? Porque o Civil 3D ele não é um simples software, né, de desenho. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, né?
acham que o Civil 3D ele é um programa comum ali para desenho. Na verdade, não. Ele é um programa para projetos de infraestrutura. Certo? Ele é um programa para projetos de infraestrutura. Então, a grande diferença entre o Civil 3D e o AutoCAD é que dentro do AutoCAD eu não consigo gerar um projeto em si. Eu gero um desenho e eu chamo aquele desenho de projeto. Eu gero aquela representação gráfica e eu chamo aquilo de projeto. Isso no passado, né? Porque hoje em dia a gente já está mudando essa realidade, porque os projetos só feitos, né, no AutoCAD não estão mais sendo aceitos no mercado. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui também. Então dá uma olhada aqui na minha tela. Aqui na minha tela a gente tem a tela do Civil 3D. Perfeito? A tela do Civil 3D. Ela se assemelha um pouco mais, né? Ela se assemelha ali bem à telinha do AutoCAD, né? Se assemelha bastante ali à tela, né, que você está acostumado, eventualmente aí você que já usa o Civil 3D, você que já usa o AutoCAD, né, perdão, a tela do Civil 3D ela é uma tela bem parecida. Por quê? Por que ela é uma tela parecida, né, com o AutoCAD? Porque o Civil 3D ele veio depois do AutoCAD. Tá? Ele veio depois do AutoCAD. Tanto é que o primeiro nome do Civil 3D, né, era AutoCAD Civil 3D. Depois que foi mudando, né, só para Civil 3D. E agora, né, ele já está ali abreviando, né, para C3D. Certo? Então o AutoCAD ele é uma ferramenta que era só para desenho, já o Civil 3D é uma ferramenta para projetos. Então aqui na minha tela, a tela do Civil 3D, como eu falei para vocês, uma tela parecida com a tela do AutoCAD, mas olha só a diferença. Como eu falei, o Civil 3D ele é uma ferramenta para projetos. Perfeito? Projeto executivo e detalhado de infraestrutura. Então, quando eu vou fazer um projeto de drenagem, um projeto de terraplenagem, um projeto de pavimentação, um projeto de esgoto executivo, eu uso o Civil 3D. E aí, na verdade, ó, o que parece é que é só um desenho que você está vendo aqui na tela, né? Parece que só tem um desenhozinho aqui. E na verdade não tem só um desenho aqui. Tem mais do que um desenho. Tem mais do que um desenho. Aqui eu tenho um projeto realmente modelado, né, em 3D e com o detalhamento necessário, né, para eu poder executar ele. Então eu consigo visualizar todas essas estruturas da minha drenagem, né, como esse exemplo aqui que eu estou utilizando. Eu consigo visualizar essas estruturas aqui dentro do meu computador, certo? E aí, além disso, todos esses textos que você está vendo, né, tudo isso daqui, nada disso foi desenhado manualmente. Tudo isso já foi gerado de forma automática, né, já foi gerado de maneira automatizada. Tá? Já foi gerado de maneira automática. Então aqui dentro eu tenho esses textinhos que saem automaticamente, eu tenho, além de todo o projeto ali, eu tenho todas essas tabelas, né, que são os resultados do meu projeto, que vão fazer parte, né, do projeto final, já estão prontinhas aqui de maneira automática. Aqui eu tenho as tabelas dos tubos, aqui eu tenho os perfis longitudinais, que são coisas, né, que precisam, né, são itens que precisam ir dentro do meu projeto, fazem parte do meu projeto. Só que isso daqui no AutoCAD é só um desenho, aqui dentro do Civil 3D não. Isso aqui já sai de maneira automática para você, já sai de maneira automática. Ou seja, tudo isso, né, é resultado que o Civil 3D gera. Então, voltando aqui no nosso mapinha mental, né, o Civil 3D ele é um software de desenvolvimento de projetos executivos detalhados, ele não é um software de desenho, certo? Ele não é um programa de desenho. Então, essa definição você precisa entender. E é por esse exato motivo, né, que ele está muito, muito acima, anos-luz, na frente do AutoCAD. Então, aquele cursinho de AutoCAD que eventualmente você está pensando em fazer, aquele AutoCAD que a gente aprende na faculdade, né, felizmente, né, ou infelizmente para algumas pessoas, ele já não mais tem serventia, tá? Ele não tem mais serventia no mercado. Por que ele não tem serventia, Rafael? Porque o Civil 3D automatiza tudo para a gente. O Civil 3D traz isso de maneira muito mais veloz. Então eu consigo fazer um projeto de drenagem como esse daqui, por exemplo, de maneira muito, muito mais rápida, né? De maneira muito mais rápida. E isso faz com que eu tenha mais produtividade, além de conseguir ver o meu projeto todinho, né, em 3D. Além de conseguir ver o meu projeto todinho, né, em 3D, em 3 dimensões, que eu consigo entender como que é o comportamento ali do meu projeto, eu consigo entender como que o meu projeto está sendo feito,
Isso dá mais precisão. Beleza, e o que é o InfraWorks? Que é uma ferramenta também que hoje, né, é uma ferramenta que já tem um pouco de popularidade, né, mais popularidade, mas nem tanto aqui. Ele é um software para apresentação de projetos conceituais, certo? Ele é um software para apresentação de projetos conceituais. Ou seja, ele serve para você fazer um pré-projeto e também para você fazer uma maquete eletrônica, ou seja, para você fazer a apresentação do seu projeto. Perfeito? Para você fazer a apresentação ali final do seu projeto. Então, o InfraWorks, né, ele entra antes do Civil 3D, quando eu tenho um projeto, ou seja, ele entra numa fase anterior para eu fazer um pré-projeto, um estudo preliminar ali, né, para eu poder ter uma certa noção do que eu vou fazer ali durante o projeto executivo. E ele entra talvez depois, né, para fazer o quê? Uma maquete eletrônica, a apresentação do meu projeto em si.